E aí, rapaziada do nosso canal Palavra de Deus ao Teu Coração, olha eu aqui mais uma vez trazendo uma formação para vocês sobre o ministério de pregação. Nós já falamos aqui no nosso canal sobre quem é a pessoa do pregador e qual a função dele, tá certo? Já criamos aqui uma playlist, então você já pode procurar aqui no nosso canal uma playlist sobre quem é o pregador e qual a sua missão. Hoje nós vamos falar de 3 pilares de evangelização para um pregador. Então solta a vinheta e vamos evangelizar. Pessoal, hoje nós vamos tirar nossa formação aqui do Catecismo da Igreja Católica, tá certo? Se você não conferiu o nosso vídeo de quem é o pregador e qual é a sua missão, eu convido você a conferir, é um vídeo antes desse. E lá eu convido você a estudar, pesquisar e conhecer o Catecismo da Igreja Católica. E hoje, para a nossa formação de 3 pilares de sustento de um pregador, a gente vai usar exatamente o Catecismo da Igreja Católica. Então eu já vou dizer para você que nós vamos estudar hoje do parágrafo 74 aos seguintes, tá bom? Então pega aí teu catecismo ou acessa aí no site do Vaticano que também tem. Vamos lá, eu vou usar aqui as palavras presentes no Catecismo da Igreja Católica e na Bíblia Sagrada. Se você pegar lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, você vai ver que São Paulo diz assim: Deus quer que todos os homens se salvem, e para isso chegue ao conhecimento da verdade, que claro e obviamente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando São Paulo nos diz isso, e o Catecismo da Igreja também nos ensina, quer dizer que a palavra revelada que é Jesus Cristo precisa chegar a toda a humanidade, a todos nós, a todo o povo da terra. Nós aprendemos lá no nosso primeiro vídeo que a função do pregador é anunciar Jesus Cristo. Então Deus dispôs amorosamente que os dados da revelação chegassem íntegro até a sua igreja nos dias atuais, em mim, em você e nas nossas comunidades. E hoje nós vamos aprender as 3 maneiras como esse dado da revelação foi transmitido e nos chegou. E essas 3 maneiras serão exatamente o sustento de um pregador, o sustento base de um pregador. Então todo pregador tem que ter como base e como sustento esses 3 pilares. Vamos lá ao nosso primeiro pilar. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, nos chegou de 2 maneiras. Nós temos 2 maneiras como nos chegou essa transmissão da verdade revelada. A primeira maneira nós vamos aprender que foi a tradição apostólica, ou seja, a tradição dos apóstolos. E essa tradição ela nos chega de 2 maneiras. A primeira é a forma oral e a segunda é a forma escrita. A forma oral foram aqueles ensinamentos que nos chegaram através de ações, de testemunhos de vida, de pregações, os ensinamentos de Jesus Cristo, as ações vividas e presenciadas através de Jesus Cristo nos chegam exatamente nessa forma oral, ou seja, aquele diálogo que foi passado de família por família, de geração em geração. A forma escrita faz parte daquele conjunto de escritos sagrados que os autores escreveram, redigiram cuidadosamente e chegou até nós na forma da Bíblia, na forma da Escritura Sagrada, na forma dos textos bíblicos. Para eu lembrar aqui que tanto a forma escrita como a forma oral têm ambas inspiração do Espírito Santo, ou seja, emanam da mesma fonte divina que é o Espírito Santo, que inspira tanto a escrita, que é a nossa Sagrada Escritura, tanto também aquilo que foi a tradição oral. Então, pessoal, é através da tradição que a igreja vai sustentar a sua doutrina, as suas obras, os seus dogmas, tudo aquilo que foi ensinado. Lembremos aqui que a tradição ela vai se perpetuando na sucessão apostólica. Então nós percebemos que há diferença entre a tradição e entre a Sagrada Escritura. Então aqui nós aprendemos que um dos primeiros pilares para o pregador é a tradição apostólica. Se você for estudar direitinho o Catecismo da Igreja Católica, você vai perceber que lá se fala em 2 tradições, a apostólica e a eclesial. Vale salientar que a que nós estamos nos referindo aqui é a tradição apostólica, pois a tradição eclesial geralmente são de igrejas particulares. É bom que você dê uma olhada lá no catecismo para você compreender a diferença dessa tradição, mas a que nós estamos se referindo aqui no vídeo é a tradição apostólica. Tendo aprendido que esse é o primeiro pilar de sustento de um pregador, agora nós vamos aprender o segundo pilar. O segundo pilar de sustento de um pregador é o magistério da Igreja Católica.
nós vamos aprender que a Sagrada Escritura e que a tradição apostólica foi confiada unicamente, esse depósito nós chamamos de depósito da fé. Esse depósito da fé foi confiado unicamente à Igreja Católica Apostólica e Romana. Vale lembrar que os bispos são os sucessores dos apóstolos e o bispo de Roma é sucessor de Pedro, né, que é o Papa, certo? E essa autoridade foi dada exatamente através de Jesus Cristo e através dos apóstolos aos bispos e ao Papa. E cabe a eles a interpretação tanto da Sagrada Escritura como da tradição apostólica. E dessa interpretação é que vai surgir o que nós vamos denominar aqui como segundo pilar de sustento de um pregador, que é o magistério da igreja. Quem é o magistério da igreja? Exatamente os bispos e o Papa. Mas vale lembrar que o magistério da igreja não está acima nem da Sagrada Escritura e nem da tradição apostólica, mas serve a ambas, está a serviço dos dois. Para finalizarmos o nosso vídeo, o terceiro pilar de sustento de um pregador é exatamente a Sagrada Escritura. Deus quis que a sua linguagem divina chegasse até nós com palavras humanas. E é dessa forma que Deus nos dá a graça de lhe conhecer. Assim como o Verbo se encarnou na carne humana, as palavras de Deus que estão na Sagrada Escritura são palavras de Deus com inspiração divina, mas que nos falam na linguagem humana. E dessa forma nós podemos conhecer Deus. Porque Deus foi sábio e nos revelou da forma como que nós poderíamos o conhecer, ou seja, na linguagem humana. Esse foi o vídeo de evangelização. Que Deus te abençoe. Vamos evangelizar.